Bom dia, começa mais um programa Atitude de Negócio. E o programa de hoje eu vou receber o empresário Marcos Valota, que é um construtor, que além de construtor participou do filme de Jean Charles. Você não pode perder, o programa de hoje tá sensacional, eu já volto. Simplifique o seu serviço. Precisando contratar serviços como limpeza e conservação de vidros e fachadas, residencial, pós-obra, pós-evento, escritório, serviços auxiliares como portaria, zeladoria, recepção, manobrista, manutenção predial, elétrica, hidráulica e muitos outros? Entre em contato com a Engecon Service, operadora 11 4372 3125 ou comercial@engeconservice.com.br. Acesse engeconservice.com.br e saiba mais sobre os nossos outros serviços. Engecon Service, simplificando serviços. Estamos de volta com o programa Atitude de Negócio e ao meu lado o empresário construtor Marcos Valota. Marcos, muito obrigado por aceitar nosso convite. O prazer é todo meu. Eu estou muito feliz de poder passar um pouco das minhas experiências para as pessoas que vão nos assistir. Olha só, Marcos, a tua história é uma história de sucesso aqui em Londres. Fala pra gente, o que é que o Marcos faz? Realmente é um sucesso, mas não é tão fácil assim. Que a gente tem um pouco de barreiras, a gente tem um pouco de problemas da língua, problemas por ser estrangeiro, mas se você é uma pessoa séria, uma pessoa que se propõe a fazer as coisas corretamente e com uma boa capacidade de tecnologia, a gente consegue um sucesso bom até. O que eu tenho aqui é uma empresa de construção civil em que eu consigo fazer desde reformas pequenas até reformas grandes e construções como as parecidas que nós temos no Brasil. Alguns anos atrás eu construía no Brasil. Quando eu vim para cá eu comecei a usar a técnica e as ideias brasileiras aqui. E o que aconteceu foi que a gente conseguiu diferenciar dentro do mundo da construção civil aqui, com algumas técnicas inovadoras. Ô Marcos, mas fala pra gente, por que você veio para Londres, haja vista que o Brasil, a área de construção civil tá muito em alta? Foi uma aventura no primeiro momento. Eu estava em Roraima, pilotando helicóptero, quando eu prestei o exame e fui reprovado e precisaria esperar 6 meses. Então eu falei, o meu irmão estava vindo para a Europa, eu falei, seria uma boa ideia eu conhecer a Europa, que eu não conhecia. Isso há 25 anos atrás. Exato. E aí eu vim numa folia, para a gente ver como era. Só que, como nós todos sabemos, o Brasil sempre aparece um probleminha, um outro. Enfim, eu fui ficando, aí eu fiz uma universidade aqui e comecei a criar minha empresa. Que é essa empresa que eu tenho hoje, dentro de umas outras empresas que eu tenho no grupo, que a gente tem aqui. E foi realmente uma oportunidade que apareceu e fascinou a minha ideia. Como eu tenho o meu passado é europeu, por parte de pai e mãe, que são italianos, deu uma bastante facilidade para mim para poder morar e viver aqui na Europa. Marcos, fala pra gente qual a diferença do mercado brasileiro pro mercado de Londres na área da construção civil. Eu acho que aqui a gente realmente, de uma pequena casa ou de uma casa, você tem que tirar o máximo de proveito na parte quando você constrói. No Brasil, como a gente tem a oportunidade de construir ainda bastante propriedades do zero, como a gente fala, que pega um terreno e você constrói a casa e você tem a sua valorização. Aqui, como não existe mais terra, e é caríssimo um metro quadrado aqui, você tem que, de um apartamento, de uma casa, você tem que conseguir colocar o máximo possível de tecnologia e gadgets que possa, o que seria, você pode conseguir fazer o valor final da casa valer mais. Então, por exemplo, aqui existe o underfloor heating. O que é o underfloor heating? É o aquecimento que
que no Brasil a gente não tem, a gente faz ele no chão, de vez de ter radiadores pendurados na parede. A gente coloca sistemas de janelas com double glazing, que a gente fala, são portas e janelas com vidros duplos, para segurar o frio, para segurar o som, para segurar um monte de coisa. Então tem toda uma estrutura diferenciada do Brasil, né? A construção é bem diferenciada daqui e do Brasil. Do Brasil é uma construção muito mais pesada. E aqui, que a gente usa concreto, a gente usa tijolo, e aqui é uma construção mais leve. Então, partindo da fundação, você já tem... É gozado falar, porque no Brasil você tem mais mão de obra e mais material. E aqui você tem menos mão de obra e menos material, porque você usa muito madeira, você usa o plasterboard, que é o nosso plywood, o pladur, que chama acho que no Brasil. Então o que acontece? É mais leve. Então aí partindo da parte do piso, mas você tem um valor muito mais agregado no final da obra. Mas em relação ao Brasil, essa construção fica mais barata ou fica mais cara? Tem uma diferencial aí do dinheiro, né? Porque realmente eu acho o Brasil muito caro. Tá? Eu acho que o Brasil está com um custo muito, muito elevado. O nosso dinheiro lá não está valendo o que deveria valer. Então, e como está muito caro, então você fazendo uma matemática entre o custo de construção aqui com o custo de construção no Brasil, você vê, no Brasil hoje, qualquer imóvel é R$2.000 o metro quadrado. E você fala aqui em R$1.000 o metro quadrado. Então hoje você está falando em R$3.500 o metro quadrado em Londres, que é o metro quadrado um dos mais caros do mundo. Então como é que pode o Brasil, que tem ainda espaço, tem muita coisa lá, mão de obra, você tem fartura, aqui não tem. Aqui você tem que importar de uma romena, de uma Polônia, do leste europeu. Era isso que eu ia te falar, sobre a mão de obra. Essa mão de obra que você usa hoje é do Brasil, é daqui da Europa? De onde você tem essa mão de obra? Eu costumo usar a mão de obra do leste europeu, porque é uma mão de obra bem, bem profissional e são pessoas como os nossos pedreiros, como os nossos encanadores. Um brasileiro que vem para cá, o que acontece? É difícil dele ser pedreiro no Brasil e vir trabalhar aqui. Vem um motoboy, vem até um engenheiro, até um arquiteto, até um médico, até sobreviver. Então ele passa por uma reciclagem natural, né, e vem trabalhar aqui para ganhar algum dinheiro. Agora, é difícil de você ver um grande profissional de construção civil aqui. Né? Você não contrata o brasileiro? Eu costumo não contratar por problemas legais. Como eu tenho uma empresa relativamente média, eu fico meio em foco do home office, que é o órgão de imigração aqui. Então, se a pessoa tem, é lógico, documentação, eu costumo trabalhar. Ou se não, eu uso como subcontratante. Subcontratante é o seguinte, ele tem os documentos dele, ele paga as taxas dele, ele faz uma prestação de serviço para mim. Pode ser brasileiro, chinês, alemão, o que seja. Então é uma forma de a pessoa pagar os impostos. Marco, a gente está falando em mão de obra e, na verdade, você contratou o Jean Charles, né, que foi um brasileiro polêmico, acabou sendo assassinado aqui pela polícia londrina. Me fala essa experiência, como foi, como é para você contratar um brasileiro que acabou sendo aí uma referência de superação e com uma história tão trágica como a dele? O Jean Charles era um rapaz que veio como qualquer outro, um rapaz muito bacana, gostei muito dele na época. Só que o que aconteceu com ele foi uma fatalidade, uma coisa muito ruim, e realmente poderia ter sido com você, comigo, com qualquer um que estivesse aqui. Porque a polícia estava com medo naquela época de atentados. E o que aconteceu? Ele veio para mim e eu falei, Jean, olha, eu não queria trabalhar com pessoas ilegais. Como é que você tá? Ele falou, Marcos, eu casei com uma inglesa, inclusive ele me mostrou o passaporte dele, tinha uma estampa que ele poderia trabalhar. E eu falei, Jean, tudo bem, para mim eu não sou do home office, para mim pouco me interessa. Tudo bem, vamos trabalhar. E ele começou a trabalhar comigo, depois ele sumiu de uma época bem grande, não sei para onde ele foi, e ele voltou, que ele tinha parece que ido ao Brasil. Quando ele voltou, ele me procurou e falou, Marcos, eu tô com 2, 3 funcionários trabalhando comigo, eu aumentei um pouquinho a minha empresa. Falei, tá bom, Jean, vamos trabalhar então. Tem uma obra começando agora na cidade,
Quinta-feira, por favor, você esteja lá 8 horas da manhã. E o que aconteceu? 8 horas da manhã, peguei o telefone e ligava para ele. Quando deu 11 horas da manhã, a polícia me ligou. E falou, o senhor é o senhor Marcos, tal, nós estamos com o Jean Charles aqui na polícia para fazer investigações. Só que ele já estava morto. Então eu falei, olha, ele trabalha para mim, que até onde eu sei ele é legal, ele é casado com uma inglesa. E depois nunca mais aconteceu. E aí o que aconteceu? Depois de alguns anos, 2, 3 anos, um diretor veio nos procurar, eu e o meu irmão, e a gente aproveitou, ele veio nos procurar, o diretor, e disse para nós, gostaríamos de fazer um filme da vida do Jean Charles, porque nós temos o começo e a morte. O meio não existe. Não tem. Sei onde ele nasceu e sei onde ele morreu. Eu não sei um meio. Então o meio era a coisa perfeita, que foi a nossa empresa. Então quem já viu o filme ou quem poderá ver, vai ver um pouco do que é a história da nossa empresa, o que aconteceu, é lógico. Que é o bacana que vocês participaram, na verdade, como atores reais, né? Essa foi a jogada do diretor, fazer um filme bem normal, natural. Então, eu participei do filme, meu irmão, todo o meu staff da época, que os meus empregados da época trabalharam, os carros, a frota do caminhão, enfim, tudo que eu tinha na época, a gente realmente foi bacana. Eu acho que ficou uma pontinha de coisa boa do brasileiro que vem lutar, entende? Na vida, fora do país. Ô Marcos, e nesse filme, na verdade, você fez o empresário do Sidney Magal, não é verdade? Foi muito bacana, e por sinal, o Sidney Magal é uma pessoa boníssima. E o que aconteceu foi que o Henrique, né, que é o diretor do filme, falou, Marcos, você tem que fazer uma cena, porque o meu irmão, ele fez a cena do dono da construtora, né? Inclusive trabalhou com o Celto Mello, com a Giovanna Giacomo, enfim, o Luiz Miranda, enfim. E ele falou, pô, Marcos, eu queria te dar um papel, mas você é meio bravo, assim, você é meio sério. E o que aconteceu? Ele falou, vamos fazer um teste. E foi bacana, porque eu fiz um teste. Ele falou, Marcos, na minha concepção de trabalhar na televisão, tinha que ter um script, alguma coisa. Ele falou, não, Marcos, seja você mesmo. E foi muito bacana. Então, quem viu ou vai ver o filme vai gostar, porque realmente fui eu mesmo, um pouco quem é o Marcos, e saiu muito bem. Foi uma coisa muito bacana. O filme foi uma coisa bem bacana, que ficou para a nossa vida, né? Uma lembrança assim de ser um minuto de artista, né? É algo histórico no Brasil, não é verdade? A história desse rapaz, eu acho que foi uma história que mexeu muito com o brasileiro, e eu acho que esse filme ele vem muito para agregar e mostrar a vida do brasileiro aqui em Londres, não é, Marcos? Com certeza. Foi realmente um marco que o diretor conseguiu, porque pelo lado da Europa não teve muita repercussão do filme, porque inclusive não deixaram passar aqui, né? E no Brasil todo mundo viu, na Sky, Net, Rede Globo. Foi o maior sucesso. Foi um filme bacana. Então, eu mesmo, teve várias pessoas que me ligaram e falaram, Marcos, você está fazendo o que da vida agora? Você virou artista de televisão? Pô, quem dera, né? Que é uma vida tranquila, eu acho, né? Mas foi bacana, foi uma coisa bacana para o povo brasileiro. Ô Marcos, você é um empreendedor e você emprega pessoas. Como é que você vê essa história toda do Jean e de outros que vêm aqui para Londres tentar uma vida melhor? Eu fico triste, por incrível que pareça, porque eu acho que o Brasil tem tudo, o Brasil tem realmente toda a condição de ser uma das grandes potências do mundo. Eu não sou político, eu não sou militante, eu não sou nada. Eu só sou humano como todos nós brasileiros. Eu acho que muitas pessoas que estão aqui vivendo, como eu, tentam fazer a vida para poder voltar ou para poder fugir. Eu acho que é uma palavra muito feia você falar que precisa fugir do seu país natal para poder ter uma vida melhor. Enquanto que o Brasil, na mão dos nossos dirigentes, que levam uma vida bem mais confortável do que toda a população brasileira, não fazem nada pelos próprios brasileiros. Então eu fico muito triste em saber que tem pessoas brasileiras, tendo que umas dão bem, né, sucesso, outras dão maus, outras fogem de uma realidade, entram num mundo distorcido porque está fora de casa. Então eu sou uma pessoa que gostaria muito de ver o Brasil melhor.
tá? Tanto para mim, como para os meus filhos, ou para os próximos que virão. Você pensa em voltar para o Brasil? Eu gostaria muito, só que eu não sei como. Que eu acho que o grande problema de quem sai do Brasil e vê o mundo fora não é o mundo de televisão, de filme de Hollywood ou novela brasileira. Não é isso. Isso não é o mundo. O mundo é uma coisa bem diferente, você tem que se adaptar, você tem que se aprimorar, você tem que se reeducar, sabe? Aqui na Inglaterra, você vai ver, você não vê papel na rua. Você fala papel na rua? Exato, papel na rua. Então começa de um simples ato do papel na rua até um ato de você tirar um revólver e matar uma pessoa para pegar um relógio, ou um sapato, ou um tênis. Isso tem que mudar. Então, para mim fica difícil eu querer mudar isso. Eu sou um homem. Se eu fosse candidato do Brasil a presidente, que eu acho que eu deveria ser, porque nas últimas eleições que nós tivemos a presidente, tivemos uma outra pessoa, que também o Aécio, e eu acho que... Quem mais tivemos? Ninguém. Então o povo brasileiro não tinha quem votar. Não tinha opção? Não tinha opção. Então aí o que acontece? De novo, não sei o que vai acontecer, corrupção, roubo, não sei o que, Petrobras, a gente vê, né, tudo isso, e fica triste. Porque a gente vê o poder de força brasileiro que nós temos. São 190 milhões de pessoas querendo ser alguém na vida. Então, os que vêm sofrem, uns têm sucesso, outros também não vão ter sucesso e voltam e acontece. Então, eu não sei, é uma pergunta dificílima. Quando você sai do Brasil, eu acho que passa um tempo fora. Essa pergunta é a pergunta mais difícil. Eu acho que ninguém vai conseguir responder para você. Marcos, você acredita no Brasil? Acredito, só que talvez 100, 200 anos. Isso se for pelo lado de acreditar no Brasil em mudança. Agora, eu acho que o Brasil precisa sofrer um pouco, como a Europa já sofreu, como alguns países sofreram. Com o quê? Com guerra. E eu não sou nada, e não quero falar sobre nada. Só que eu acho que a mudança do Brasil tem que ser já. Agora, como? Não sei. Olha só, tô aqui com o empresário Marcos, vou para um breve intervalo, já volto, não sai daí. Você já parou para pensar que todas as suas escolhas reagem em cadeia? O que você faz te afeta e a tudo que está ao seu redor. É como se fosse uma grande teia. Ser sustentável é respeitar a natureza de cada coisa. E isso é fácil, como por exemplo não testar produtos em animais. Ou optar por produtos sem efeitos colaterais, orgânicos, naturais, veganos, livres de ingredientes de origem animal e óleos minerais. Por que não levar essa ideia adiante? Lembre-se das suas escolhas. Afinal, a natureza tem tudo o que a gente precisa. Assim nasceu a Súria Brasil. Pensando no mundo e em você. Porque ser saudável é a nossa natureza. Estamos de volta com o programa Atitude de Negócio. Ao meu lado, o empresário e construtor aqui de Londres, Marcos Vallotta. Marcos, além de empresário, engenheiro, ele tem paixão por carro. Que história é essa, Marcos? Conta pra gente. Acho que todo brasileiro tem um pouquinho de paixão por carro, né? E no Brasil, todo mundo sabe que é muito difícil, é muito caro. É muito caro ter carros no Brasil. E quando eu cheguei na Europa, a minha vontade e os meus sonhos continuaram. E eu comecei, compra um, compra dois, vende. E eu comecei a ter carros antigos aqui. Então eu tenho alguns. Só que o problema do carro antigo, como todo mundo sabe, é muito bonito de ver, mas para usar é complicado. E eu sou uma pessoa que eu gosto de usar os meus carros antigos. Então, eu dentro do meu grupo de empresas que eu tenho, eu criei uma empresa que se chama V2 Concept. Também pode olhar na internet, .com. O que nós fizemos? Eu criei um carro, profissionalmente falando, é um carro muito bem feito, não é porque eu fiz, mas um carro muito interessante. Eu usei uma Porsche Boxer. Uma Porsche. E realmente eu cortei ela e coloquei um Fusca, o nosso velho Fusca, em cima.
Então eu tenho hoje uma Porsche com ar-condicionado, com airbag, com direção hidráulica, né? E com Fusca. Então quando eu saio na rua, é um carro Fusca, que todo mundo conhece, só que é uma Porsche embaixo. Porsche. Mas qual a ideia? Qual foi o intuito de fazer isso, Você Marcos? sabe que desde criança, eu no Brasil, eu era aquele garoto que tinha o Fusquinha e queria tem que andar igual ao Opala, tem que andar igual ao Maverick. Então o que a gente fazia? A gente punha motor grande, a gente punha freio aqui, suspensão, e nunca ficava, o carro nunca andava. Então era aquele sonho de criança. Só que hoje, com técnicas e coisas modernas que a gente pode colocar nos carros, eu consegui fazer isso. Então a minha intenção com essa empresa que eu estou começando é fazer conceitos. O que é conceitos? Conceitos é você pegar uma plataforma, tá, com mecânica moderna, que tem a ABS, tem direção hidráulica, tem, enfim, uma Porsche, por exemplo, e eu vou colocar carrocerias em cima, tá? Comecei pelo Fusca, mas eu tenho planos de fazer a 904 Porsche, que é um carro de corrida dos anos 60. Tenho vontade de fazer uma 356 Porsche. Enfim, a minha intenção é divulgar esse carro pelo mundo, porque quando você está na Europa você consegue acesso no mundo inteiro. Uhum. Eu tenho pessoas que estão querendo comprar esse carro no Japão, tenho pessoas na Austrália, tenho pessoas nos Estados Unidos. Na verdade, você fez isso para comercializar mesmo. Exato, porque o que eu tinha um hobby caro. E eu tentei do hobby fazer uma forma de ganhar dinheiro com isso. Eu tenho outros carros, eu tenho Fusca conversível, eu tenho Fusca 55, 1955, eu tenho Alfa Romeo Dueto, eu tenho Mustang 65 conversível, eu tenho algumas motos antigas, enfim, eu tenho a Romizeta nossa brasileira, eu tenho uma BMW Zeta aqui, enfim, isso é uma paixão que eu tentei ver se eu consigo comercializar para fazer um negócio. Eu uso a paixão, a engenharia, Exato. A boa ideia de todo brasileiro. Exato, e está dando certo. Até o momento é uma coisa muito interessante e que eu estou focando, por exemplo, jogadores de futebol, cantores, são pessoas que têm um pouquinho mais de dinheiro, é lógico, e que pode abusar um pouco, porque aqui na Europa você ter uma Mercedes, ou você ter um Audi, ou você ter uma Porsche, é normal. Até uma Ferrari é normal. Então eu estou tentando diferenciar isso. A pessoa vai ter uma Porsche, só que é um Fusca do lado de fora. Então isso daí é uma coisa bem bacana. Olha só, que interessante. Ô Marcos, hoje a gente trabalha em cima de uma questão muito séria, que é a sustentabilidade, né? Em São Paulo, água tem um limite aí de data, tem uma previsão de data que se vai acabar a água em São Paulo, tá todo mundo louco. Nos teus negócios, como é que você vê a questão do meio ambiente? O que é que você investe e como é que você trabalha esse tema tão importante? Aqui na Europa a gente usa o British Standard, tá? O British Standard é uma tabela, né, que a gente conhece como engenheiro, a gente sabe que é uma tabela. No Brasil a gente usa muito a tabela americana. Aqui eles focam, tudo é ecológico. Sabe, o sistema de calefação, o sistema de boiler que a gente usa aqui, que é o aquecedor nosso, então o sistema de calefação da casa, o sistema, enfim, tudo por exemplo, a madeira que a gente usa aqui é uma madeira reciclada, as telhas que a gente usa, antigamente as telhas aqui eram feitas de pedra, de ardósia, hoje já existem telhas similares, então tudo é focando para o meio ambiente, tá? Então as casas aqui têm um sistema de construção bem ecológico. Continuamos usando madeira, a gente continua usando o plaster, que é a nossa areia e cimento, enfim. Só que a Europa, eu acho que como a Inglaterra, a Alemanha, a França, eles focam isso com uma certa... e são muito rigorosos, tá? Você não constrói uma casa aqui de qualquer jeito, sem o alvará. Você não consegue construir uma casa aqui ou fazer uma reforma de uma casa se você não tiver a inspeção do Council. O Council é a prefeitura, que vem aqui e vai te falar, o concreto está colocado certo, a parede está feita assim, a estrutura está feita. Então eles checam realmente. E você não consegue burlar isso, não tem fiscal que você dá gorjeta, não tem nada. Aqui é sério. Então é uma coisa que nós deveríamos ter no Brasil também. Para não ter aquilo que a gente vê, aquela visão tão feia
quando a gente chega no aeroporto em Guarulhos, que olha de um lado, olha de outro e fala, meu Deus, onde eu estou chegando? E ninguém vê isso. A gente tem um rio chamado Tietê em São Paulo que não usam para nada. É verdade. E aqui a gente tem todos os rios são navegáveis. Aqui nós temos um sistema viário, a malha viária aqui de ferrovias, de metrô, impressionante. E no Brasil, São Paulo ou grandes capitais, não tem isso ainda, porque não tem dinheiro. Então, não é só ecologia, você colocar lá a água que sai da descarga, subir e voltar, a água da chuva você põe e vira água da descarga. Isso é o básico, elementar. A gente tem que ir mais fundo na parte de ecologia. Bom, Marcos, pensando então nisso, eu vou te presentear então com a revista Green, que é a revista do grupo Ingecom, que é o grupo que patrocina o nosso programa, que eu tenho certeza que aqui vai ter dicas de sustentabilidade que vai agregar muito mais ao teu conhecimento. Muito obrigado, bacana. A gente vai realmente agregar, porque eu acho que a parceria entre os dois continentes, né? Eu acho que é uma coisa muito bacana. Se a gente puder agregar coisas aqui e a gente poder levar coisas, eu acho que a gente tem que levar mais para lá, né? Eu acho que de lá vem o que é bom, o que é bonito, o que é saudável. Aqui tem trabalho, tem organização, tem disciplina, sabe? E tem uma coisa chamada respeito pela vida. Aqui tem. No Brasil tem? Não sei. Eu gostaria de acreditar nisso. Olha só, esse é Marcos Vallotta, empresário de sucesso de atitude aqui de Londres. Marcos, muito obrigado. Foi um prazer muito grande ter essa conversa com você, conhecer um pouco mais da tua história, da tua empresa e dos hobbies. Obrigado, o prazer é todo meu. Fico muito feliz que eu possa passar um pouco de informação, um pouco de vida. Eu acho que eu gosto muito de falar em vida, porque eu acho que a gente está vivo é para viver. E eu fico muito feliz de estar passando isso para você e você poder passar isso para outras pessoas ouvirem e a gente poder cada vez mais passar o nosso ideal de vida, né? Para todos os brasileiros que vão nos assistir. Bacana, Marcos. Muito obrigado novamente e até a próxima. Obrigado, meu. Todo meu. E você que me assistiu, muito obrigado. Te espero no próximo sábado aqui no canal 9 da NET 186 da Vivo, às 11 horas da manhã. Queria agradecer ao Grupo Ingecom e à Súria do Brasil que nos patrocina. Se você quer saber um pouco mais do nosso programa, acesse nosso site www.atitudedenegócio.com.br. Esse é Clédson Bernardo. Fique com Deus, bom final de semana e até o próximo sábado.